Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 20 do Colégio Naval de 1997. Um quadrilátero de bases B maiúsculo e B minúsculo é dividido em outros dois semelhantes pela base média, caso seja necessariamente um paralelogramo, um trapézio retângulo, um trapézio isósceles, um trapézio qualquer, um losango. O que nós podemos afirmar a respeito deste quadrilátero? Bom, antes de resolvermos a questão, vamos nos lembrar o que são polígonos semelhantes, porque o enunciado ali da questão está tratando de quadriláteros semelhantes. Então, quando dois quadriláteros, ou melhor, quando dois polígonos são semelhantes, temos aqui um exemplo, ó, os ângulos são iguais. Ó, perceba que aqui nós temos ângulo de 106, ó, 106, 105, 105, 86, 86, 108, 108, 135, 135. E, além dos ângulos ser iguais, para que esses dois polígonos sejam semelhantes, os lados correspondentes a esses ângulos iguais, eles têm que ser proporcionais. Por exemplo, ó, o 4 dividido por 2 dá 2. O 8 dividido por 4 dá 2. O 4 dividido por esse 2 aqui dá 2. E o 6 dividido por esse 3 dá 2. Então, a razão de semelhança entre esses dois polígonos é igual a 2. Então, essa aqui é a ideia de polígonos semelhantes. A gente vai usar essa ideia para resolvermos o exercício. Então, vamos apagar aqui a nossa figura e vamos colocar o nosso quadrilátero no quadro, que segundo o problema, vamos chamar essa base aqui de B, né? Temos uma base B minúscula, base B maiúscula. São paralelos, esses dois segmentos aqui são paralelos, e pega-se a base média deste quadrilátero, ou seja, a gente vai pegar o ponto M aqui, que é o ponto médio desse segmento, vamos pegar o ponto M', que é o ponto médio deste outro segmento, e nós vamos ligar os dois segmentos. Então vamos ligar aqui, ó, esses dois segmentos, formando, portanto, a base média. Então, a gente sabe que se a gente chamar esse segmento aqui de x, né? Então, pelo teorema da base média, o x ele é igual a b mais b dividido por 2. É a média aritmética dessas bases, né? De b e de b. Mas a gente não vai usar esse resultado aqui neste momento. A gente vai usar o fato de que essas três retas aqui, ó, ou esses três segmentos, né, o B, o X e o B, são segmentos paralelos. É quando a gente pega os pontos médios desses outros dois lados. Daí a gente forma esse segmento que é chamado de base média. E esse segmento é paralelo a esse, que é paralelo a esse. Então a gente pode completar os ângulos aqui, ó. Este ângulo vai ser igual a esse, né? Porque a gente tem duas retas paralelas, esta e uma reta transversal às duas retas. Então, esses dois ângulos eles são iguais. Da mesma forma, a gente pode dizer que este ângulo aqui, ó, vai ter que ser igual a este ângulo. E por que isso? Porque temos esta reta aqui, que é paralela a esta, e temos uma reta transversal. Então, este ângulo aqui tem que ser igual a esse. E, da mesma forma, a gente completa os outros ângulos, né? Este ângulo, ó, este ângulo aqui tem que ser igual a este e este ângulo tem que ser igual a esse, pelo mesmo raciocínio que a gente fez ali do outro lado. E o que eu fiz aqui nesse lado? Ó? Eu simplesmente peguei este quadrilátero e coloquei aqui e peguei este quadrilátero e coloquei aqui. Então, vamos completar as cores novamente dos ângulos. Aqui nós temos um ângulo roxo, né? Aqui nós temos um ângulo vermelho, né? Ângulo vermelho, que é igual a esse. Temos esses dois ângulos aqui que também são congruentes. Este ângulo, ele é congruente a este ângulo. E este ângulo, ele é congruente a este ângulo. Aqui nós temos a base média x. Aqui é x também, né? Porque eu só dividi o quadrilátero em dois. Aqui vai ser B e aqui vai ser B maiúsculo. Bom, como o ponto M é ponto médio, então aqui vamos chamar de A e aqui de A. Aqui C e aqui C. Então aqui vale A e aqui vale A, aqui vale C e aqui vale C. Então vamos usar agora o fato
desses dois quadriláteros eles serem semelhantes. Então, olha só, o A está ligado aos ângulos roxo e vermelho, e esse A aqui está ligado aos ângulos roxo e vermelho. Então, o A está para A. A está para A. Este B aqui está ligado aos ângulos roxo e amarelo. E o X deste outro quadrilátero está ligado aos ângulos roxo e amarelo. Então, o B está para X. O B está para X. O C deste quadrilátero está ligado aos ângulos amarelo e azul. O C desse quadrilátero está ligado aos ângulos amarelo e azul. Então, o C está para C. E o X deste quadrilátero está ligado aos ângulos vermelho e azul. E o B deste quadrilátero está ligado aos ângulos vermelho e azul. Então, o X está para o B maiúsculo. E perceba que a razão de semelhança entre esses dois quadriláteros vale 1, né? Porque A sobre A, ó, C sobre C está valendo 1. Quando a razão de semelhança vale 1, significa que os dois quadriláteros, né, os dois polígonos, eles são congruentes, na verdade. Eles são mais do que semelhantes, eles são congruentes. Então, a gente pode dizer, ó, que o B vale X e que esse X vale B. Em outras palavras, que podemos dizer que o B vale B, né? O B minúsculo vale o B maiúsculo. E esse fato segue daqui, ó, porque olha só, o 1 é igual a B vezes é igual a B dividido por X. Então, como o 1 é B dividido por X, significa que o X vale B. Ó, e o 1 vale X dividido por B, significa que o X também vale o B maiúsculo. O X vale o B maiúsculo. Daqui, a gente conclui que o B é igual a B, né? E o que acontece, né? Eu vou colocar agora no quadro, ó, quando a gente tem a seguinte situação, ó. Então, vamos colocar aqui no quadro a seguinte situação. Nós temos dois segmentos, um B, o B minúsculo e um B maiúsculo. Esses dois segmentos eles são congruentes pelo que nós acabamos de ver no slide anterior. Então, esse segmento aqui, ele é congruente a esse. E, mais do que isso, esses dois segmentos, este e esse, eles são paralelos. Eles são congruentes e paralelos. O que acontece quando a gente fecha este quadrilátero aqui, ó, que é o quadrilátero do exercício, né? Quando a gente fecha esse quadrilátero, que quadrilátero nós formamos? Nós formamos um paralelogramo. Então, a nossa resposta vai ser um paralelogramo, né? Quando a gente está nessa situação em que temos aqui B igual a B. E isso daqui é paralelo a isso. Essas duas retas são paralelas. Então, se a gente fechar, né, o quadrilátero, a gente forma um paralelogramo. E como que a gente mostra isso? Como que a gente mostra que nessa situação em que este segmento é igual a este e os dois são paralelos, então nós temos um quadrilátero que é um paralelogramo. A gente mostra da seguinte maneira. A gente pega aqui a diagonal, né? E vamos mostrar que este triângulo, ele é congruente a este triângulo aqui. De que maneira a gente pode fazer isso? Perceba que, como esta reta aqui, ó, é paralela a essa, e como essa reta aqui é uma reta transversal, né? Essa reta aqui vai ser uma reta transversal, então esses dois ângulos, eles são iguais, ó, eles são alternos internos. Então, vamos colocar aqui, ó, ângulo vermelho. Este ângulo, ele vai ter que ser igual a este ângulo, né? Agora, a gente acabou de mostrar que esse triângulo aqui, ó, ele vai ser congruente a esse. E qual que é a razão, qual que é o caso de congruência entre este triângulo e este triângulo aqui? É o caso lado, ângulo, lado. Esse triângulo ele é congruente a esse pelo caso lado, ângulo, lado, né? Porque olha só, lado igual, depois vem o ângulo e depois vem o lado comum. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos, este e este, eles são congruentes. Ou seja, este ângulo aqui vermelho, ele olha para esse segmento, né? Este ângulo vermelho, ele olha para este segmento. Isso significa que esses dois segmentos aqui, ó, este daqui e este daqui, eles são segmentos congruentes. Agora falta a gente mostrar que este segmento, né, ele é paralelo a este segmento. Bom, quem é este ângulo? Ó, este ângulo, ele olha para o lado verde. Quem desse triângulo olha para o lado verde? É este ângulo aqui, ó. Este ângulo olha para o lado verde. Então, são dois ângulos iguais, né? Porque este triângulo, ele é congruente a esse.
Agora, vamos marcar este ângulo aqui, ó. Este ângulo, ele também tem que ser igual a este ângulo. Por quê? Porque este ângulo olha para o lado B. E este ângulo também olha para o lado B. Os dois lados, eles são iguais, né? Como os dois triângulos são congruentes, então, este ângulo aqui tem que ser igual a este ângulo. E agora a gente consegue mostrar, né, que essas duas retas aqui, né, esta e essa, elas são paralelas. E por que elas são paralelas? Olha só, a gente pega essas duas retas, né, e consideramos esses dois ângulos, ó, que são alternos internos. E eles são congruentes, pelo que a gente acabou de ver. Então, como nós temos essas duas retas, né, tais que esses dois ângulos aqui são alternos internos, eles são congruentes, então essas duas retas, elas são paralelas, né? Logo, estamos diante de um paralelogramo. E, portanto, qual que vai ser a nossa resposta, né? A nossa resposta vai ser a letra A. Um quadrilátero de bases B e B, quando dividido em dois outros semelhantes pela sua base média, ele necessariamente vai ser um paralelogramo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais.